Pronto, voltamos. E aí, o que aconteceria se eu tivesse dado essa daqui? Vamos interpretar então. Novamente, isso seria bolinha aberta, né? Mas aqui eu queria que fosse menores que zero. Menores que zero nós estaríamos atrás de quem? De números negativos. Então, aonde foi que ali deu menor do que zero? Não deu menor do que zero. Isso, então significa dizer que nesse exemplo nós não teríamos valores menores que zero. Então alguém poderia me dizer qual seria a solução dessa daqui? Aquela bolinha com risco. Exatamente, nós teríamos vazio, porque não tem nada que seja negativo aqui. Então a resposta seria vazia. Nós não teríamos nenhuma resposta ali. Todo mundo entendeu? Entendi. Então, tranquilo. Bem, vamos até fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que vocês já viram essa parte e nós vamos ver dois tipos de equações, de inequações agora, também que elas são um pouquinho mais difíceis de resolver. Bem, nós vamos ver agora. Opa, só um pouquinho, deixa eu botar uma munição aqui no meu canetão. Bem, galera, olha só. Nós vamos ver agora o que nós chamamos de inequação produto barra quociente. Bem, essa daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho do que a gente fez na anterior, mas ela não é difícil de fazer, tá, gente? Eu só gostaria que vocês tomassem muito cuidado e prestassem bastante atenção aqui na hora que a gente for resolver isso. Então imaginem se eu dissesse para vocês o seguinte. Eu tenho como primeiro exemplo aqui, essa daqui. Ó. Imaginem que eu vou dizer para vocês que aqui eu teria x ao quadrado menos 5x vezes menos x ao quadrado mais 9 vezes menos 2x mais 10. Tudo isso eu quero que seja menor do que zero. Olha só a nossa continha aí. Isto é o que nós chamamos de inequação produto. Ela tem uma multiplicação, concordam? Como é que eu vou resolver isso, gente? Até porque se eu multiplicar isso por isso, vai dar uma inequação do quarto grau, multiplicado por isso vai dar uma inequação do quinto grau. A gente sabe resolver equações do quinto grau? Não. Não. Então é o seguinte, gente, quando vocês tiverem esse tipo de inequação, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos praticamente desmontá-la. Como é que a gente vai desmontar? Cada um dos nossos fatores ele vai ser uma função. Então nós vamos transformar cada um deles numa função. A primeira função seria então f de x é igual a x ao quadrado menos 5x, que é o primeiro fator. Está aqui. Quem é o segundo fator? Este. Então esse vai ser o meu g de x. Meu g de x seria igual a menos x quadrado mais 9. Esse é o meu segundo termo. Quem seria a minha terceira função? fg h de x, que seria o menos 2x mais 10. Está aqui. Estas seriam minhas funções. Gente, eu vou só dar uma apagadinha porque eu vou precisar de espaço e ali não vai rolar. Então eu vou deixar um pouquinho mais compacto aqui. Deixa
Deixa eu botar um pouquinho mais compacto aqui. Então teríamos o f de x, que seria x ao quadrado menos 5x. Nós teríamos o g de x, que seria igual a menos x quadrado mais 9. E teríamos a terceira, que seria o h de x, que seria igual a menos 2x mais 10. Tá aqui. Ali já tem espaço suficiente agora. Como é que se resolve isso, gente? Pô, tem 3 funções, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, olha só, não é difícil. A primeira coisa, nós podemos começar justamente com a interpretação. Tudo isso aqui, eu quero que seja menor que zero. Então, se é menor que zero, o que acontece? É bolinha aberta. Isso. Primeira coisa, estou atrás das bolinhas abertas. Segunda informação importante, qual é? A gente está atrás de números negativos. Perfeito. Como eu quero que seja menor que zero, eu estou atrás de números negativos. Isso é a nossa primeira interpretação. Então aqui vocês já sabem que nossas bolinhas são abertas. Tá aqui, bolinha aberta e bolinha aberta. Primeira coisa, essa primeira função, que tipo de gráfico ela vai apresentar? Uma concavidade, não. A primeira concavidade para cima. Isso, é uma parábola com a concavidade para cima. Perfeito. O que acontece com a segunda? Para baixo. É uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O que está acontecendo com a terceira? Não é uma parábola? Não, ela não é uma parábola porque ela é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau ela vai ser sempre uma reta, certo? Só que essa reta aqui é uma reta crescente ou decrescente? Decrescente. Então nós temos essa daqui como uma reta decrescente. Então foi o que eu disse inclusive para vocês, gente. Olhou para uma função, a gente já tem que saber o que tipo de gráfico ela vai apresentar. Tá? Agora vem a parte interessante. Para a gente resolver isso, eu vou ter que estudar os sinais novamente. Nós vamos estudar os sinais das 3 ao mesmo tempo. Então como é que se faz isso? Opa! Todas elas a gente vai encontrar a partir do zero. Zero é igual a x ao quadrado menos 5x. Aqui, zero é igual a menos x quadrado mais 9. E aqui, zero é igual a menos 2x mais 10. Está aqui. Essas seriam os nossos estudos. Então, para resolver essa, se vocês observarem, inclusive, essas duas aqui são duas incompletas, concordam? Já falei a respeito disso lá no início do ano, quando eu dei a revisão para vocês do novo ano. O que acontece com essa daqui que não tem C? Ó, nós temos o A que vale 1, o B que vale menos 5 e o C é 0. O que acontece quando o C é 0? Alguém lembra? Alguém lembra o que acontece quando nós temos o C valendo 0? Bem, vou relembrar com vocês aí, hein? Quando C é 0, a gente pode dizer que a primeira raiz sempre vai dar 0. Isso aqui, ó, é básico. Toda vez que nós tivermos o C igual a 0, a primeira raiz vai ser 0. Então, quando C for 0 também, a gente tem a segunda regra, que é o x duas linhas vai dar menos b sobre a. Então, teríamos que o x duas linhas seria menos o menos 5 dividido por 1. Então, teríamos que o x duas linhas vai dar 5. Está aqui. Então, já encontramos os dois zeros da função. Tá aqui, são esses dois aqui. Ó. Primeira coisa. Essa daqui, o que acontece? O A vale menos 1, o B vale 0 e o C vale 9. Gente, quando o B vale 0, também não precisa fazer Bhaskara se vocês não quiserem. Tá? Não me interpretem mal. Quem prefere usar Bhaskara para tudo, pode usar Bhaskara para tudo. Mas aqui o que vocês podem fazer nessa daqui é o seguinte. Observem que só tem um x. Então a gente pode isolar esse x. Vou trazer o menos x para o lado de cá, nós teríamos que x ao quadrado é igual a 9. Então x seria igual a mais ou menos a raiz de 9. Então teríamos que x seria igual a mais ou menos 3.
Tá? Então nós teríamos um x' que vale menos 3 e um x duas linhas que vale 3. Está aqui as duas respostas nesta. E para terminarmos, essa do segundo grau, essa daqui não é do segundo grau, então não precisa nem Bhaskara. Também vamos isolar o x. Então 2x igual a 10, teríamos que x é igual a 10 dividido por 2. Significa dizer que teríamos o x igual a 5. Está aqui então. E agora? O que eu faço, gente? O que isso me ajudou até agora? Agora vem a parte importante, gente. Essa a gente vai ter que ter bastante calma, porque essa daqui praticamente é um jogo de paciência. O que nós vamos fazer aqui é estudar os sinais das três ao mesmo tempo. Então a gente pode começar fazendo o seguinte: qual é o comportamento da f de x? Está aqui. Essa é minha f de x. Onde é que está o zero da função dela? No 0 e no 5. Bolinha aberta ou fechada? Bolinha aberta. Então bolinha aberta no 0 e bolinha aberta no 5. Até aí tranquilo? O que acontece? Qual é o tipo de gráfico que nós temos? Uma parábola com a concavidade para cima. Então ela vai dar mais ou menos isto. Não precisa ser algo muito... Alguém consegue me dizer onde é que ela deu lucro, onde é que ela deu prejuízo? Ela deu lucro antes do 0 e depois do 5. Então aqui ela é positiva e aqui ela é positiva, fechou? E entre o 0 e o 5 ela é negativa, fechou? Isso é o comportamento da f de x. Vamos para a próxima. Quem é a próxima? A minha g de x. Qual é o comportamento da g de x? Alguém pode me dizer? Nós encontramos suas raízes. Suas raízes estão exatamente bolinha aberta no menos 3 e bolinha aberta no 3. Só tomem um certo cuidado na hora de fazer isso aqui, tá, gente? Eu vejo que muita gente erra porque assim, ó, olha só onde é que a gente botou o 5. Aí tem alunos que vão botar esse 3 lá depois do 5. 3 vem depois do 5? Não. Então a ordem numérica tem que ser aqui também respeitada, certo? Observe, ó, menos 3, 0, 3 e 5. Então a ordem numérica ali tem que aparecer. Que tipo de gráfico isso apresenta? Na g de x? Uma concavidade virada para baixo, uma parábola, concavidade Isso, virada para então mais ou menos ela vai fazer isso, concordam? Nessa daí, vocês conseguem me dizer onde é que ela deu lucro, onde é que ela deu prejuízo? Ela deu lucro entre o menos 3 e o 3. Então entre o 3 e o 3 aqui é positivo. E onde é que ela deu prejuízo? Antes do menos 3 e depois do 3. Isso é negativo. Fechou? Vamos para a última. Eu tenho aqui a minha h de x. O que aconteceu na h de x? Bolinha aberta no 5. Ela é uma reta. Então aqui está o 5 aqui. Perfeito. E que tipo de gráfico? Uma reta decrescente. Então ela vem de cima para baixo. Então dá para ver onde é que ela deu lucro, onde é que ela deu prejuízo? Sim. Onde é que ela deu lucro? Antes do 5. Antes do 5 aqui é tudo lucro. E depois do 5 ela me deu prejuízo. Fechou? Tá. Já estudamos os sinais. E aí? O que eu faço agora? Justamente, vem a parte da minha solução. Agora nós vamos colocar a solução nisso aqui. Qual é o primeiro passo para a solução? É dividir os campos e passar para baixo todas as respostas que nós achamos. Então nós vamos dizer o seguinte, ó, o primeiro valor que a gente vai baixar é esse aqui. Então nós temos uma bolinha aberta no menos 3. Qual é a segunda resposta que a gente achou? 0. Então a gente faz esse campo e bolinha aberta em 0. Próxima resposta está aqui, bolinha aberta no 3.
E o último campo seria esse. Nós teríamos, inclusive, duas bolinhas abertas no 5. Até aí, tranquilo? A gente só passou para baixo todas as nossas respostas. Gente, isso não é uma multiplicação? Então, o segredo para a gente resolver isso é muito simples. Se é multiplicação, serve a regra de sinais. Então, olha só o que aconteceu aqui. Mais com menos, menos. Menos com mais, opa, esse pedaço é menos. O próximo pedaço, mais com mais dá mais e mais com mais dá mais. Esse pedaço é positivo. Próximo pedaço, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Está aqui, esse pedaço é menos. Esse pedaço aqui, menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. E o último pedaço, mais com menos dá menos e menos com menos também vai dar mais. Então vale a regra de sinais ali. E como nós queremos aqui justamente a solução, agora a gente vai voltar na interpretação. A interpretação estava me dizendo que eu queria o quê? Os valores negativos. Onde é que ela me deu negativo? Antes do menos 3. Antes do menos 3. E? De 0 a 3. De 0 a 3. Então aqui observem que x é menor que menos 3. E aqui meu x está entre 0 e 3. Isso seria a nossa solução. Então está aqui, já dá para escrever a solução. Solução, x que pertence aos reais, está o quê? X é menor que menos 3, ou x estaria entre 0 e 3. Isso seria a nossa resposta. E aí, dá trabalho? Deu trabalho fazer essa? Deu um pouco de trabalho. E aí, o que acharam? É bem longo para resolver. Sim, ela é bem longa para resolver. Gente, mas assim, ó, francamente com vocês, esse é o melhor método para a gente resolver. Porque vocês imaginem se eu resolvesse fazer as multiplicações primeiro para depois resolver. A gente teria uma inequação aí do 5º grau, para vocês terem uma ideia. E isso ia dar muito problema para resolver. Todas as equações que são acima do 2º grau, elas têm métodos não muito viáveis para resolver. Tá? Então, tem a multiplicação, resolve ela em pedaços. Ó, a gente resolveu em pedaços, viu cada pedaço e depois a gente uniu todos os pedaços numa só. E isso é a verdadeira forma de a gente resolver de uma forma mais fácil. Não tem forma mais fácil do que essa, tá, gente? Essa não tem nenhum macete além disso. Mas ficou claro? Todo mundo entendeu? Eu entendi. Então tá. O áudio caiu só para mim? Gabriel, tá sem áudio, é isso? Gabriel, se por um acaso não estiveres ouvindo ou coisa parecida... Ah, tá. Beleza, então. Já voltou tranquilo. Tá? Qualquer dúvida, eu tô filmando e daqui a pouquinho ela já vai estar no YouTube de novo. Já passo para vocês. Bem, vamos lá. Eu vou passar mais um exemplo agora, porque a gente viu a produto. A produto é quando a gente está multiplicando. E aí a gente tem também a chamada quociente. Quando é que a gente vai ter a quociente? Quando a gente tiver aqui, ó. Deixa eu botar o segundo exemplo. E isso aqui seria a nossa quociente. Imaginem isso aqui. X mais 3 vezes
x ao quadrado menos aqui 10 ao quadrado, 10x menos 25, mais 25, sobre aqui menos x ao quadrado mais 2x mais 8. Eu quero que isso seja menor ou igual a zero. Essa daqui é chamada de quociente. Por que essa é quociente? Alguém consegue me dizer por que ela é chamada de quociente? Porque tem divisão. Exatamente. Então, aqui ela pode ter várias multiplicações. Aqui embaixo, inclusive, eu poderia ter uma multiplicação, botar mais um outro termo aqui ainda. Essa nós chamamos de quociente. Como é que a gente resolve? Exatamente da mesma forma, certo? Então, só que o único diferencial dessa daqui seria o seguinte. Observem que tudo isso aqui eu quero que seja menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero, também estamos atrás de quem? Dos números negativos. Concordam? Tem a igualdade bolinha aberta ou bolinha fechada? Tem o igual. Bolinha fechada. Em tese, seria tudo bolinha fechada. Tá? Lá na quociente, se tiver igualdade, perdão, naquela que a gente fez anteriormente, que era só produto, se a bolinha for, se aqui tiver igualdade, todas as bolinhas são fechadas. Se não tiver igualdade, todas as bolinhas são abertas. A quociente, ela só tem um diferencial da outra. O jeito de resolver é o mesmo. A única diferença é o seguinte: vocês têm uma regra dentro da matemática que diz que não podemos ter a divisão por zero, concordam? Então, o que acontece é o seguinte: está dizendo que é bolinha fechada. Então significa dizer que se é bolinha fechada, ele assume a ideia de que pode ser zero. Então, se eu usar bolinha fechada aqui, tranquilo, deu zero aqui, vai dar zero lá em cima. Se aqui for zero, também vai dar zero, porque vai multiplicar com aquele, tranquilo. Mas pode dar zero aqui embaixo? Não, não pode dar zero. Não existe divisão por zero. Então, o que vai acontecer aqui de diferencial é que mesmo que ele diga que a bolinha é fechada, as expressões que estão na parte de baixo, ou seja, no denominador, todas essas expressões, independente de que ser igual ou não, todas elas serão abertas. Então a gente ficaria mais ou menos com isso aqui. Sei que a gente já está chegando no finalzinho, mas vou deixar montadinho para pelo menos vocês terminarem essa conta, tá ok? Então é o seguinte, eu teria minha primeira função f de x, que seria o x mais 3. Está aqui. Que tipo de gráfico isso apresenta? Ah, isso é uma reta crescente, porque é do primeiro grau. E aqui ele está informando que bolinha é fechada. Fechou? Eu teria g de x. Quem seria g de x? A g de x seria igual ao x ao quadrado menos 10x mais 25. Essa daqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima e bolinha fechada porque ele está na parte de cima e tem a igualdade. O que acontece com a última, que eu vou chamar aqui de h de x? H de x ficaria menos x ao quadrado mais 2x mais 8. O que está acontecendo com essa última? Esta última, ele tem uma parábola com a concavidade para baixo, só que aqui é o seguinte, ele pediria bolinha fechada, mas ele está na parte de baixo, ele está no quociente, não me interessa aquilo lá. Ele vai ser sempre bolinha aberta. Então o único diferencial aqui é que todas as nossas funções que estiverem no denominador, elas serão sempre bolinhas abertas. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, na hora de resolver, mesma coisa. Nós vamos fazer exatamente o mesmo procedimento. Nós vamos fazer o seguinte, ó, faltam apenas 2 minutinhos. Não vai dar para a gente terminar de resolver essa daí.
Então eu vou deixar por enquanto essa daí de tarefa para vocês. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ser um cara gente boa, vou deixar o final de semana de vocês sem atividade, tá bom? O que eu vou fazer então é o seguinte, eu vou postar para vocês a atividade na segunda-feira. Vou perdoar vocês aí no final de semana. Tranquilo? Então, gente, olha, aquele excelente final de semana para vocês. Um beijão. E eu vou me preparar agora para dar aula para o outro primeiro ano, tá bom? Beijo então, galera. E tchau, tchau. Já façam também o seguinte, ó, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o exercício que eu passar para vocês, podem estar me procurando aí no privado aí também, tá, gente? Qualquer coisa de dúvidas, vocês podem estar me chamando aí. Beijão a todos. Tchau.